Gente, o nosso produto, vocês vão observar, olha lá, ele é muito fácil, ele parece um aplicativo, né? Ele é muito fácil, muito amigável, vocês vão aprender com muita facilidade. Esses produtos assistenciais, que é saúde, educação e assistência social, nós temos essas soluções em 330 municípios do nosso estado, a nível nacional. Somos líderes nisso no país. E somos bom de preço, né? Porque o nosso preço cabe no bolso de qualquer tem município de 3.500 habitantes nossos e tem município de 200 mil habitantes, 200 mil habitantes. O mais importante é que a gente dá todo o suporte à força de informação, para a implantação, a gente não deixa o sistema queimar, tá? A gente implanta e permanece com vocês aí dando todo o suporte. Vocês vão gostar muito caso a gente seja aprovado. A Gra entende muito de social, muito. É, que eu já vi acompanhando e percebi. Não, vocês vão ver que tem algumas diferenças interessantes em relação ao entendimento do que é a secretaria. Vocês vão ver. E o que eu quero, o Jacques, tá? Além de implantar cidades como Rio Negro, também cidade rica, que também tem uma condição boa, também e outros municípios de Itapira e tudo mais, também entende de secretaria de assistência social, que é muito importante. A gente está trabalhando com gente que entende o que vocês estão falando. O que eu quero que a equipe, vocês vão ver que a gente não vai, de maneira alguma, ludibriar, confundir, vamos ser muito objetivos, tá? Tem, não tem, assim que funciona para dar certo, tá bom? Ok. Obrigado. Começa, vamos lá. Tranquilo? Conseguiu abrir aí? Tá. Se você quiser, tem uma folha aqui também para ir marcando. Ô, Diogo, a gente segue no mesmo esquema, a gente vai cantando e... Pode ser? Tá Tá bom. gravando já? Tá? Então tá bom. Eu tô na frente sua, a gente não tá na frente ali. Não, tá Dá lá. pra ver. Na sua, dá pra ver. Dá pra ver? Ó, eu vou deixar aqui já. 19. Tá, pode ser. Pode ser? Então aí eu vou lendo aqui os itens e a gente aí depois eu vou fazendo a demonstração para vocês lá no sistema, tá? Eu já vou ler para vocês os dois primeiros itens porque é na mesma funcionalidade que a gente vai ver, tá? Então o primeiro item ele fala... Só marcar o nome Pode delas. falar. Ana Lúcia e André. Grava já. Tranquilo. Então vamos lá. O item 1 ele fala disponibilizar cadastro de pessoas com informações em conformidade com o prontuário SUAS. E o item 2 ele fala basicamente a mesma coisa, permitir o cadastro das pessoas com informações padronizadas pelo programa da Caixa Econômica Federal, CAD Único. Então como é na mesma funcionalidade aqui, aí eu vou mostrar, a gente já valida os dois itens, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, essa é a página inicial, a gente vai vir aqui no módulo famílias, então a gente vai ter famílias e pessoas. Então, no caso aí tá falando cadastro de pessoas. Então aqui a gente já tem pessoas cadastradas, mas a gente vai iniciar com ou mais. Então aqui a gente vai ter o cadastro de pessoas. Para iniciar aqui, a gente tem a parte de identificação. Aqui dá para vocês verem que tem o nome social, assim como no CAD, data de nascimento, CPF, NIS, cor e raça, a identidade de gênero e orientação sexual. Isso aí vocês pegaram baseado no que era o impresso, Isso. semelhante, Se você com alguns quiser, detalhes, lógico, é por ser como- online, mas dentro do Isso. Abre um já preenchido para ela ver com as tá. informações que já formulário vem. já que era anteriormente, né? Que a gente ainda utiliza Até manual. Simone Perpétua. Simone? Escreve lá Perpétua em cima. Todo município a gente tem essas pecinhas. Né? Simone Perpétua. É. Aqui. Ó, então ele já vai trazer para você o nome da pessoa, o NIS e o CPF, a data de nascimento, filiação 1, que normalmente é a mãe, filiação 2, nacionalidade, e vai trazendo. Todos esses campos que estão com um asterístico são os campos obrigatórios na hora do preenchimento do cadastro da pessoa, tá? Passando a parte de identificação da pessoa, a gente vai ter a parte de especificidades sócios, étnicas e culturais, assim como também tem lá na padronização. Logo depois a gente vai ter a parte de endereço, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, tipo de endereço, onde pode ser cadastrados residencial, comercial ou algum outro. Localização, se é um perímetro central ou rural, alguma coisa desse tipo. E vamos colocar o CEP.
na hora que você colocar o CEP aqui, você vai trazer, ele já busca a cidade que você se localiza, e depois de você preencher essas questões como bairro, logradouro, tudo mais, ele vai te dar a localização aqui no mapa também. Deixa eu ver se traz do... Trabalha com georreferenciamento. Ok, isso é ótimo. Ó, esse daqui, ó, ele trouxe aqui o pontinho, como já estava cadastrado, ele já trouxe para você essa questão no mapa aqui para você, tá? Beleza. Então, seguindo o mesmo roteiro, a gente tem a parte de contato, onde a gente vai ter o e-mail, conforme lá também, e os telefones de contato, que pode ser cadastrados quantos vocês quiserem, tanto deles mesmos ou de contatos, alguma coisa assim, tá? A parte de documentação, então, aqui a gente vai ter RG, carteira de trabalho, título eleitoral, CNS, tudo mais, onde não são obrigatórios para o preenchimento, que a parte obrigatória fica lá naquela parte de cima, só que fica habilitado para vocês também poderem cadastrar, tá? Logo após a parte de documentação, a gente tem as condições de saúde. Esse assim que tem os asteriscos vermelhos não é uma significância de que são detalhes dados que são Obrigatórios? Não, é que esses daqui eles viram obrigatórios a partir do momento que, por exemplo, aqui na carteira de trabalho eu marquei que ele possui carteira. Se eu desmarcar aqui, os campos eles deixam de existir, tá? Então ele habilitou essa opção de obrigatório por conta disso, tá bom? Beleza. Descendo aqui, a gente vai ter a parte de condições de saúde, que aqui é um campo obrigatório, assim como é lá, que você tem que marcar pelo menos que não possui nenhum tipo de deficiência. O resto das outras condições são editáveis, vocês podem adicionar também outras questões se precisar, tá? Mas ele vai trazer tudo aqui, inclusive um campo em branco se você quiser digitar alguma coisa, alguma condição especial, tudo bem? No caso dessa pessoa, como ela é do sexo feminino, ela traz a questão de gestação. Se quiser preencher também é uma opção, tá? A parte de escolaridade, então que lá também definido, principalmente das crianças, já vai trazer também já vinculado ao ensino que ela está participando, tá? Parte de trabalho e remuneração, que a pessoa receba e identificou lá no CAD também, já traz junto com a importação. Parte de serviços, projetos ou programas, a gente vai ver a diferença que tem as duas questões. Vocês vão ver que essa da parte de serviço você vai ter tanto nas pessoas quanto de famílias. Alguns são para pessoas, outros são para família. E é aqui que você vai cadastrar essas questões, tá? Parte de composição familiar, se ela participa de alguma família. Nesse caso aqui, ela está trazendo que ela participa e ela é a responsável familiar. Se fosse uma outra pessoa, poderia estar com o parentesco da filha, irmã, mãe, alguma coisa desse tipo. Se não tivesse o vínculo, eu poderia fazer o vínculo também diretamente aqui, se fosse uma família existente. No caso de recém-nascido, por exemplo, se eu já quiser vincular na família, eu posso ir lá e colocar já diretamente. Tá? Entendi. Nesse questão, por exemplo, uma pessoa que chega lá e eu vou pesquisar ela não é responsável, ela não é a principal do cadastro. Sim. Mas ela está lá na família, a hora que eu colocar o nome, ela já aparece assim, já aparece que tem vínculo, cadastro. exatamente. Então, ela consegue trazer da mesma forma, tá? E a última parte aqui, a gente tem a parte de situação cadastral, que ele vai ter duas situações. A situação do nosso sistema, que é quando vocês mexerem no sistema, e também traz quando houver alterações lá no CAD, que quando vocês fazem a importação normalmente é mensal, então vai trazer lá se foi modificado alguma coisa, e se a data de lá for mais recente, ele substitui os dados, mas se o do sistema for mais, ele mantém o que você tem cadastrado aqui, tá? E a última parte é a parte do anexo. Se quiser anexar algum documento, alguma certidão, qualquer tipo de documento da pessoa, você tem a disponibilidade, tá? É uma coisa importante, que é por isso que nós ainda estamos lá na idade, né, da média, por conta aí, que a gente não consegue se desvincular disso
Sim. A gente até poderia estar fazendo de alguma forma esse tipo de informativo lá no computador. Se fosse uma ficha Com assim, certeza. né? Não de pesquisa tal, né? Vinculado com outras secretarias e nada, mas onde que cai por terra, porque a gente precisa de documento. Sim. Sem documento que mais tarde a gente pode levar para uma promotoria, para alguma outra situação, então a gente tinha que manter uma ficha manual, né? Sim, sim. É importante a gente dizer para vocês que todas as funcionalidades dos sistemas elas são criadas a partir de perfis e permissão de acesso, tá? E tudo que você anexar no sistema, você também trata com sigilo. Então, por exemplo, eu posso anexar um laudo. E eu posso dizer que só vai ver esse anexo quem for assistente social. Se for a recepção da unidade, ela não vê. Então essa era sempre uma preocupação. Quem é Sim. que vai ver os dados de quem? Né? Isso. Virou um impasse. É tudo Você vai configurado. ver. Aí pode marcar mais de um, né? Isso, pode. Exatamente. Você pode, eu preciso que seja assistente e o psicólogo, ou também a gestora da unidade, algo desse tipo. Principalmente o Sim. detalhamento dos atendimentos. Vocês vão verificar que tudo que vocês registrarem no detalhamento dos atendimentos, você também vai poder colocar como sigilo. Como sigiloso. Então, assim, as pessoas vão poder ver o dia, a hora e quem atendeu e onde atendeu. Mas o que a técnica detalhou já não vê. Esse era um problema com a saúde. Você falou, não, a gente não vê a anamnese de fulano, ninguém quer ver a anamnese de ninguém. Sim. Tal, e tudo mais, né? Com certeza. Tá bom? Então, essa é a parte de cadastro de pessoas. Isso engloba o item 1 e o item 2. Tá ok os dois? Ok. Tá. Vamos para o item 4, então. Permitir cadastro de endereço dividido por país, unidade federativa, municípios, divisões, logradouro e bairro. Então, aqui no nosso sistema, como eu mostrei no endereço aqui, ele já é disponível para você vincular. Mas eu vou mostrar também que é possível você cadastrar novos logradouros e bairros. A parte de país ou estado, esse daí ele já vem de uma base do IBGE e do cadastro único. Então vocês não precisam cadastrar. Então sempre que tiver coisa nova, já vai incluir para vocês, tá? Mas o bairro, que é essa parte aqui, ó. O bairro, você fica disponível para cadastrar. É só você incluir, você vai dizer a qual município que ele pertence, qual tipo de localização e a descrição. Você que vai dar da maneira que você quiser. Se você escreve de outra forma, fica a seu critério colocar esse tipo de situação, tá? Pode falar. Você viu que a maioria das pedras preciosas estão mudando para nome de pessoas? Só que metade da população ainda já está usando os nomes novos e metade da população vai lá falar assim, o Paulo, Entendi. a Ágata. E aí você fala, gente, você sai procurando, porque já Sim. está com o outro nome. Aí você pode colocar. Pode. Na verdade, nesse caso, Isso. Antiga tal coisa. Na verdade, Isso, é pode ser também. o que eu faria. Eu pegaria, por exemplo, na rua X, por exemplo. Eu deixaria a rua X e na frente eu Uma acrescentaria descrição o a mais. nome, entendeu? Então, se eu procurar por rua X ou pela descrição nova, ele Fica vai mais achar fácil muito de mais. você. Se abre essa opção, é ótimo. Isso. Então a gente tem os bairros e conforme o item, a gente também tem o logradouro. Que vai entrar da mesma forma. Então eu escolho o município que ele está vinculado, qual que é o tipo do logradouro e eu dou o nome que eu quiser. Tá bom? Isso é o que engloba no item. Tá ok? Tá. Belezinha. Então vamos para o item 5. Permitir cadastros que abranjam as características pessoais do cidadão, como estados civis, relações de parentescos, religiões e tradições espirituais, necessidades especiais, escolaridades, formações superiores e orientação sexual. Então a gente vai entrar da mesma forma, no cadastro da pessoa eu já mostrei que fica naquela parte de identificação, só que eu vou entrar em cada um deles só para vocês verificarem que tem a disponibilidade também, tá? Ó, então, eu aceito. Então a gente tem estado civil, então normalmente ele já vem alguns pré-cadastrados que são os mais comuns, mas se vocês tiverem e quiserem colocar algumas coisas que vocês façam o controle, vem aqui e adiciona. É somente descrição mesmo, é só o descritivo, é só para te facilitar depois
para fazer relatórios, esse tipo de coisa, tá? Então, ó, estado civil, deixa eu entrar no, o próximo é relações de parentesco. Esse é interessante ter bastante porque normalmente muda muito de município para município. Tem alguns que já é igual eu falei, já pré-definido, como pai, mãe, irmã, tudo mais, mas sempre tem algo a mais para estar colocando, tá? Então, ó, mesma coisa, é só uma descrição e de vez em quando pode ter alguma configuração a mais, mas dá para você configurar sem problema nenhum, tá? Isso, aí fica uma liberdade maior para vocês cadastrarem esse tipo de coisa, tá? O próximo é religiões e tradições espirituais. Então estamos aqui, cristianismo, as mais comuns também normalmente já vêm cadastradas. E aí se tiver algo a mais que seja regional, alguma coisa assim que pode acontecer também, pode colocar também. Pode adicionar. Com certeza. São tão criativas, né? Ah, sim, isso sempre. Mas tranquilo, pode colocar sem problema nenhum, tá? O próximo são as necessidades especiais. Ó, isso, lá na parte de saúde, igual eu mostrei pra vocês, ele já vem algumas cadastradas, só que se vocês quiserem adicionar, sem problema nenhum. O próximo é escolaridades. Também, ó, mesma coisa. Tem a disponibilidade de cadastrar. Normalmente isso aqui é meio padrão também. Mas, próximo, formações superiores. Então lá, ó, que é no que a pessoa se formou, tudo mais, já é para ter bastante coisa cadastrada, mas fique à vontade também caso dá para inserir sem problema nenhum. E orientação sexual, que hoje em dia tem bastante. Então aí, ó, tem pouco aqui cadastrado, mas do híbrido. O pessoal começou, a gente estava brincando, conversando ali fora, tá? Fulano, mas e você não sei o que, não sei o que, eu acho que você é híbrida. Isso aqui. Tipo assim, é aquele que não é nenhuma coisa nem outra, e eu sou tudo, é isso? Tipo assim, eu sou aquela que. Tudo está inserido, assim, eu acho que é isso, é tudo isso. Então, como a gente sabe, então fica à vontade. Aqui vai ter menos opções, mas fica à vontade para colocar. Mas fica à vontade para colocar, tanto é que a gente deixa essa liberdade, tá bom? Então, o item era a última orientação sexual, ok? Esse aí? Pode dar sim. Tá. O próximo item é o item 10, permitir cadastro das famílias com informações de características do domicílio, origem e despesas mensais, padronizadas pelo programa da Caixa Econômica Federal, CadÚnico. Então eu mostrei para vocês o cadastro das pessoas e agora a gente tem o cadastro da família, que é o que vai fazer o vínculo dessas pessoas no sistema, tá? Então vou entrar em uma pessoa aqui, vou pegar qualquer uma aqui. Então, ó, primeira parte aqui a gente vai ter unidade de referência, que é um mecanismo que vocês utilizam bastante para saber aonde está referenciada essa família, tá? Forma de acesso que, no primeiro atendimento, que seria a origem da onde que está vindo esse atendimento. Então, o mais comum pode ser por demanda espontânea, mas tem diversas formas, que é pela saúde, pela educação, por alguma busca ativa. Vem um pouquinho, que acho que fica mais fácil. Então aí você tem pela proteção social básica ou outros encaminhamentos também. Então a origem de onde está vindo. E também nas demandas o porquê que está vindo nesse primeiro atendimento. A origem de onde está encaminhando essa situação. Tá? Beleza. Depois a gente chega, vai para a composição familiar, que é aqui onde ela vai cadastrar todas as pessoas que são da família dela. Então começa normalmente sempre pelo responsável e vai indo, filho, pai, mãe, e vai colocando, todo mundo. A gente sabe que também tem bastante gente que coloca mais, coloca a gente a menos. A menos, né, para facilitar, tá? A parte
A parte do endereço, importante que quando a pessoa é vinculada numa família, o endereço da família se torna o mesmo que está no cadastro dela como pessoa. Ele permite colocar outros endereços lá na pessoa, mas ele sempre vai entender que esse é o endereço dela, é o núcleo dela. Exatamente. Ele já trava lá, a pessoa nem consegue, quando vai fazer alguma alteração, ela nem faz a alteração mais no da pessoa, ela faz só no da família, do endereço. Ela não consegue, tá? Beleza. Parte de contatos também, igual no de pessoas, a gente tem os telefones, pode colocar quantos quiser também, fica à vontade. Igual eu falei, a parte de serviços, igual a gente sabe que tem o Auxílio Brasil, é um serviço da família. O serviço de convivência é da pessoa, então tem essa diferenciação. Então o que você faz no cadastro da pessoa e o cadastro da família, tá? Parte de especificidade sócios, étnicas e culturais, só que agora da família em geral, tá? Condições de saúde também. Mas como ficaria essa questão? Peraí, deixa eu ver. Da família. Essa daqui Teria São que... ciganos, ribeirinhos. É que aí, por exemplo, de vez em quando pode ser que a pessoa, vamos dizer que na família tenha um cigano e um ribeirinho e um tudo mais. Aí a pessoa por pessoa. Só que a família se considera, vamos dizer, cigana, em modo geral. Então é esse que entraria essa questão, tá? Condições da família também, agora, condições de saúde, só que agora no âmbito familiar completo, tá? Então, igual eu falei, a gente tem o individual e agora o da família, tá? Assim como pede, aqui no item também, condições habitacionais. Então você vai ter aqui, ó, você vai conseguir vir marcar e registrar. Se é casa própria, quais são os itens de cada um. E essas são informações que vêm lá do CAD. Quando você faz a importação, se foi preenchido lá, na hora de fazer o cadastro lá, já traz essas informações para você. Tá? No item também tem a parte de despesas mensais. Então, aqui, quando for falar de renda, então é por pessoa. Que é quando cada pessoa da família está recebendo. Que é da onde vai gerar a sua renda per capita no sistema. Mas quando a gente vai falar de despesas mensais, é sempre na parte de família, tá? Convivência familiar e comunitária, que é o que pode ser feito para cada família também, que é desde quando reside, quais as situações que tem dentro da família. E por último, aquelas mesmas situações. O anexo, que eu posso anexar algum documento que seja da família em particular, não é mais só da pessoa. E os dados que vão trazer tanto do sistema quanto do CAD único aqui para você. Tanto a data de inclusão quanto de alteração. Tá bom? Esse é o cadastro de família. Que contempla o item 10. Ok? Ok. Próximo item é o item 21. Ser possível o cadastro de equipe de atendimento. Tá? Então, a gente vai depois talvez transcrever também o cadastro de profissionais, que a gente cadastra cada profissional de atendimento. Só que aqui a gente tem a formação da nossa equipe de atendimento também. Deixa eu colocar. Que ela faz o vínculo de vários profissionais. Então vamos dizer que a família é equipe Cajati. Eu vou vir aqui, escolho a minha unidade de atendimento. Vamos colocar o Cras Capela. E vou dizer que a Andréia, que a Mônica, todas fazem parte dessa equipe. Depois vocês vão ver que a gente consegue abrir agendamentos, realizar atendimentos com equipe, que aí já formam os dois profissionais, não só mais um específico. Tá? Então os profissionais eles existem de maneira única, só que eu faço também a formação de equipes de atendimento se necessário. Entendi. Tá bom? Utilizado para abordagem social. Também você tem a equipe, né, dos profissionais que fazem a abordagem social e às vezes eles trabalham em turnos diferenciados, nunca. Então você cria essas equipes e dispara essas abordagens para a equipe como um todo. Tranquilo? Tranquilo. Então isso é o que E engloba aí ele tem, item. nessa parte aí, eu consigo, por exemplo, vamos dizer que uma situação que chegou no CRAS, mas daí junto nesse núcleo tem uma situação que também abrange o CRAS.
pode, entra todo. Isso, você pode trabalhar. Trabalhar com os dois. Todo mundo vai pro. Férias O que e acontece é que, assim como o do CAD, normalmente você só tem uma unidade de referência. Se foi por algum motivo estar trabalhando com o CREAS, aí vocês decidem se ou a unidade de referência vai ser o CREAS ou o CRAS. Só que os dois podem fazer atendimento normal, né? Registrar os atendimentos para aquela família. Então, e os dois vão ver o que está acontecendo com aquelas Porque pessoas. geralmente isso acontece, né? A família é trabalhada pelo CRAS, porém, às vezes tem, vamos citar um dos exemplos, um probleminha de medida sócia, de violações, uma medida socioeducativa, essas coisas assim. Então, o CREAS é uma situação de CREAS. Isso. Né? Então, é uma família que está nos dois serviços. O que pode manter. O que acontece em alguns municípios é que normalmente quando tem a situação de violência ou medida socioeducativa, o CREAS passa a ser a referência da família, só que continua sendo o atendimento do CRAS. Ele Isso. começou o atendimento lá No CRAS e foi pro CREAS. E aí, a hora que finalizar o processo também de violência e medida socioeducativa, Ele se pode quiser voltar pro CRAS, pode sem Boa problema parte, nenhum. É só basicamente, porque eu digo, na verdade, o que eu pensei é no sentido de que essa família, ela vai ser trabalhada, ela vai continuar. E vai continuar isso. Mas Você pode trabalhar sem da problema mesma- nenhum. Mas aí eu escolho um serviço como Da referência. mesma Isso, forma que você mas- pode ter uma família e você tem, por exemplo, um adolescente nessa família que participa de um serviço de convivência de uma entidade terceira. Então a família continua sendo acompanhada pelo CRAS, mas também pela entidade. A entidade também pode utilizar o sistema. E na equipe também é interessante que a gente olha para o profissional e não para a especialidade. Então você pode criar uma equipe de psicólogo e assistente social junto. Entendi. Você cria Tá? E o último item aí da parte de cadastro é permitir o cadastro de serviços, projetos e programas sociais utilizados na rede socioassistencial, tá? Então, Não sei se esquentou, mas eu Tá quente. fiz fazer assim, cheguei aqui numa lavou pra outra, de repente, Mas saiu o sol, né? Porque o tempo estava Também. nublado e ó, saiu o sol. como eu mostrei lá, a gente tem os vínculos dentro de cadastro de pessoa e de família dos serviços. Só que vocês têm a liberdade de cadastrar quantos serviços vocês quiserem. A gente já tem os padrões normalmente do governo. Vou abrir aqui. Que é o PAEF, PAEF, serviço de convivência, o Bolsa Família. Então esses itens normalmente já vêm na sua base. Mas se caso vocês precisarem cadastrar algum novo, vocês podem também. Vamos dizer que é algum serviço que não se engloba nesse do governo, que é algo específico aqui do município. Vocês têm a disponibilidade de cadastrar. Seja um serviço, um projeto ou um programa a gente social. está pensando em uma renda do município mesmo, né? Alguma Sim. coisa, né? Substituir a cesta básica. Não seria bem só isso. Não, Sim, seria É seria um programa mesmo, entendi. Então seria assim, realmente um programa que seria específico nosso, né? Sem problema. Você cria Aí um serviço você vem de aqui, divulgação. coloca, faz a descrição do seu serviço, pode até restringir por alguma unidade específica que você queira que só aquela unidade trabalhe, mais ninguém consiga mexer e por aí vai, tá? Mas ele permite o cadastro do serviço, tá? Item ok? Tá. Aí a gente entra na parte de atendimento agora, tá? O item 59, permitir o registro de atendimentos sociais sem identificação da pessoa ou família que está sendo atendida. Então vamos lá. Então a gente está, vamos voltar aqui para o início. A gente vai vir aqui na parte do lado, vai vir no módulo atendimento. Anteriormente isso gerou, né, toda E- uma polêmica. Mas o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Exatamente. Depois disso, consultei, né, os nossos técnicos lá, eles entendem que seria como se fosse, por exemplo, uma denúncia, uma situação. Ela vai ser registrada que houve aquela situação. Sim. Porém, a pessoa não quis se identificar. Foi Exatamente. isso que a gente mais ou menos entendeu que seria o fator. Sim. Às vezes, assim, vocês são acionados pelo guarda municipal dizendo que uma criança foi encontrada desacordada. Não tem problema.
e aí não sabe quem é a criança, não sei o que, por ser menor vai acionar o conselho tutelar que vai acabar acionando vocês. Aí vocês vão, de repente essa criança está hospitalizada, vocês vão até lá, mas ainda não identificou a mãe, não identificou o pai, e a criança também não sabe quem é. Então você registra o ato do seu atendimento, mas sem colocar a pessoa identificada, porque isso contabiliza para os seus indicadores. Isso. Então foi essa confusão. Que ficou naquela, mas o que Sim. quer dizer com isso? Como assim não identificado? Como que a gente não vai identificar a pessoa? Com Isso certeza. entendemos que era Ó, basicamente Então, essa informação. onde é que a gente faz essa perde, né? coloca essa situação? Então, a gente vai vir aqui em atendimentos sociais que a gente está realizando o atendimento, tá? Vamos incluir. E aí aqui em atendimento D, a gente vai ter as opções pessoa e família, quando a gente souber a identificação dessas pessoas, e a gente tem a opção de... deixa eu diminuir um pouco. Só para ver se aparece. Escrito por completo. Ó, que aí a gente tem pessoa não identificada, que aí a gente vai colocar aqui e pode descrever alguma coisa. Aqui vira um campo em branco, você coloca da maneira que quiser. Só que pode escrever anônimo se quiser, qualquer coisinha desse tipo. Então, quando a pessoa não quiser se identificar, só que você quer registrar esse atendimento. Porque aí, se você quiser buscar algum dia, você consegue em relatório e tudo mais identificar esse tipo de atendimento. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Então, o item 59 atendido, né? Beleza. Então, o próximo item é o item 61, permitir o registro de atendimento de pessoas e famílias por unidade social, com identificação dos profissionais, estratégias, motivos, programas sociais e detalhes de atendimento. Tá, vamos lá. Deixa eu só pegar uma pessoa que está dentro de um programa aqui. Essa família. Acho que esse nome que eu quero passar, né? Ela tá? Então vamos voltar lá de novo no atendimento. Vou incluir aqui atendimento família. Vou colocar a família da Maria Letra. Deixa eu ver se vai trazer. Ela não trouxe o serviço. Pega a Simone. que o A filho dela Simone tá- deu? Deixa eu pegar. Se quiser pegar o filho dela, o Arthur, Arthur. não quer dar. Ele tá em qual serviço? Vamos ver. Arthur. Civi. S-I-V-I. S-I-V. Arthur com QH. Tá? Ok. O Arthur Civi. Eu acho que ele não tá aqui nessa base. Você tá no demonstração? Sim. Tudo bem, então. Ué. Arthur, ó. Qual que é o código dele? 970. Ah, era CI. Pulou SI. Arthur. Mas tudo bem. Hã? Então, ele marcou aí a unidade, certo? Serviço em qual unidade? 39. Tá, vamos lá. Então o Arthur, então tá a unidade. De atendimento, tá Unidade. aqui. Profissional responsável aqui em cima, maestro admin. E pode vir aqui no maisinho e adicionar outros Se profissionais quiser, do mesmo porque o que acontece muito na assistência social é trabalhar em conjunto. Então, muitas vezes você vai fazer o seu atendimento e aí pode registrar que teve a participação de um No colega. caso do profissional, se tivesse marcado outros, ia aparecer todos os outros que também trabalham. Isso, exatamente. Tá? Beleza. Então, o profissional. Estratégia, que é a estratégia que você vai utilizar. Muitos municípios normalmente colocam aqui, se é visita domiciliar, se é atendimento na unidade, ou se é em outro local de atendimento, esse tipo de coisa, tá? Motivo. O motivo, depois que você escolhe a estratégia e a demanda,
no seu atendimento, você tem a possibilidade de escolher os motivos. Isso é totalmente configurável, então você pode distribuir. A visita técnica é feita só para tal motivo. Então eu posso definir esse daí. Isso é parametrizado no momento da implantação junto com alguma pessoa que vocês definirem ou com vocês mesmos, tá? Beleza? Programas sociais. Programas sociais. Aqui a gente tem aqui. Ó, então aqui, ó, dentro do atendimento, a gente já tem o vínculo dele que já está feito no serviço de convivência. Mas eu poderia, se eu quisesse também, acrescentar algum novo. Então ele não participa de... ele tem o BPC também. Vem aqui e coloca, não idoso, né, que é uma criança. Mas vamos dizer que tenha o de deficiência. Vou colocar lá, mesma coisa. Data de inclusão pode ser retroativa. Deixa eu ver... A reinserção, porque ele já estava. Motivo, extração construção. Ah, tá. Não, aqui. Esse já tem. Não, esse já tem BPC, desculpa, Daí gente. você Vamos colocar no Pro Jovem, só para mudar. Aqui, vou colocar, ó, aí ele já fica aberto aqui e te mostra o tempo vinculado desse serviço, tá? Beleza? Detalhes do atendimento. E os detalhes do atendimento. Aqui na parte de cima, ó, depois que eu escolhi o motivo daquele meu atendimento, eu tenho um campo em branco. Aqui vocês podem ficar à vontade e escrever da maneira que quiser. Aí tem bastante caractere, não precisa... sei que o pessoal da assistência gosta de escrever bastante, então fica à vontade também. Todos, se você cara, vou melhorar. Mas assim, eu acho que em relação a... Normalmente em relação à saúde, vocês descrevem mais os detalhes de atendimento. Mais detalhes. Temos também que visualizar. Vamos enriquecer melhor isso aí e tal. Tá, então o item ok? Item 61. Tá? Próximo item, o item 62. Permitir o registro de atendimento social para famílias, identificando quais integrantes estão sendo atendidos, tá? Então, ó, eu vou voltar aqui na parte de novo, ó, atendimento, gerar um atendimento, atendimento de família. Como que é o nome dela mesmo? Simone Perpétua. Então, por ela estar dentro de um cadastro de família, depois da parte do sigilo aqui, que a gente consegue colocar, a gente tem os integrantes. Então aqui ele já traz a Simone como participante, mas vamos dizer que naquele dia foi feito um atendimento para a família, só que não veio a Simone, veio a Jandira e o Arthur. Então eu posso vir aqui, desmarco ela e marco os outros dois. Então eu identifico que naquele dia o atendimento foi feito para a família, mas que veio só a Jandira e o Arthur. A Simone não compareceu, tá? Fica mais fácil de vocês identificarem. Tá bom? Então, item ok? Ok. Tá? Próximo item 69. Permitir, durante o atendimento, sem a necessidade de acesso a outra tela, o registro de medidas socioeducativas, com a identificação do processo, situação, data de ocorrência. Então, vamos lá. Vou usar que dá para pôr no Arthur aqui mesmo. É interessante só explicar quando fala assim, permitir durante o atendimento sem a necessidade de acesso a outra tela, é que assim, ele está registrando um atendimento e a gente sabe que vocês durante um atendimento realizam N coisas. Então você está atendendo a pessoa, mas você pode solicitar uma cesta básica, você pode colocar ela num grupo de atividade coletiva, você pode registrar uma medida socioeducativa, então vocês fazem várias ações. Mas você pode registrar no seu atendimento tudo isso sem precisar ficar abrindo outras telas. Então, no mesmo atendimento. Ó, então eu estava naquele mesmo atendimento que eu identifiquei quem veio da família. Então eu vou vir aqui nesse canto aqui, ó, tem as funcionalidades. Sempre vai ter o registro simples, que é só um detalhamento que você quer fazer, mas tem as coisas que você consegue fazer dentro do sistema. Então, isso é configurável, não preciso deixar liberado tudo para todo mundo, mas a gente tem a opção aqui da medida socioeducativa. Então, eu vou clicar aqui, ele vai abrir uma nova janelinha no mesmo atendimento com a informação. Então, no caso, como não tem nenhuma medida socioeducativa aberta para ninguém dessa família, ele não traz a opção de acompanhar, só a opção de informar nova medida socioeducativa. Então, eu vou vir aqui e vou escolher.
Normalmente, a que tem é liberdade assistida e tem mais uma que é comum de ter. Eu não lembro qual que é agora. O que é? De medida socioeducativa que os municípios liberdade mais... assistida, A geralmente. que mais usa é liberdade assistida. Mas tinha mais uma em outro município, mais tranquilo. Prestação de serviço público. Aí eu vou vir aqui, coloco o número do meu processo e aí eu posso fazer esse acompanhamento. Quantas horas são totais, quantas horas mensais e quantas horas já foram cumpridas. Que aí o próprio sistema já te faz um cálculo e te dá quantas horas faltantes ainda nessa questão, tá? Tem a parte de atos infracionais, substância, tudo mais. A data de início, que é quando que começou e qual que é a situação em que ela se encontra. Em cumprimento, em descumprimento, qual que é a situação até a situação de baixada, que aí você vai finalizar essa medida socioeducativa, tá? Sempre que você registrar, seja uma medida socioeducativa ou uma violência e violação de direitos, vamos supor que hoje você está fazendo um atendimento para acompanhar uma medida que você já registrou. Quando você for registrar o atendimento e você clicar no botãozinho da medida, ele vai falar para você o que você quer fazer. Você quer dar continuidade numa medida já lançada ou você quer cadastrar uma nova? Mesma coisa para o registro de violências e violações de direitos. Você quer dar acompanhamento no registro de violência e violações de direitos já ocorrido ou você quer colocar uma nova ocorrência, tá? Ele sempre dá essas duas formas. Tá? Veio pra Beleza. gente, né? Então, Sim. ó, só para cumprindo o item aqui, então, ó, é a medida socioeducativa dentro do atendimento, com a identificação do processo, então o número do processo está aqui, a situação que está aqui embaixo, conforme eu mostrei, e a data de ocorrência que também está aqui. Tranquilo? Beleza. O próximo item é o item 89. Permitir, através do histórico, filtrar dados por um período de datas desejado. Então vamos entrar no histórico da Simone aqui. Aqui no início, essa é uma das funcionalidades que o pessoal mais utiliza por conta de querer ver o que já foi passado e tudo mais. Tá? Então a gente deixa aqui na tela de início mesmo. Então a pessoa pode procurar por qualquer uma dessas situações. Eu vou procurar pelo nome. E aí vai trazer lá as pessoas. Se tivessem outras pessoas com o mesmo nome, também entraria. A hora que eu clicar, ele vai trazer para mim o histórico dessa pessoa. Então traz todos os dados dela, quais as famílias ativas que ela possui, se teve folha de pagamento de Bolsa Família, se está sendo feita a importação no sistema, vai trazer aqui para você essa informação, mês a mês. E tudo o que for acontecendo, os detalhados de cada atendimento, quais os serviços que a família participa e tudo mais, tá? Para cumprir o item que está descritivo, é aqui em cima, que é na pesquisa avançada, que é aqui, o histórico, quando eu entro, ele vai trazer tudo que a pessoa já passou no sistema. Mas eu posso, alguma coisa específica, ou eu tenho três possibilidades, que é o por período, que é o que o item pede, que aqui eu posso vir, eu só quero desse ano. Então vem aqui, ó, dia 1. Por que ele permite que você Dia selecione o período? O histórico, ele é acumulativo. Então, se você, por exemplo, esse cliente mesmo que ele está usando, ele tem dados no sistema desde 2005, acho, né? 2016, acho. Não, é mais antigo. 2005, 2006. É antigo. Então, assim, se vocês começarem a usar o sistema hoje, ficar usando o sistema por 20 anos, você vai ter o histórico desses 20 anos do que aconteceu com a pessoa e com a família. Então, o bom do período é justamente isso. Às vezes passou um ano, você fala, nossa, isso já aconteceu com essa família o ano passado. Então você vai lá e filtra só do ano passado para ficar fácil de você localizar. Entendi. Ó, então, aí eu coloquei o período aqui. Eu também poderia, por alguma unidade específica, que era só saber o que aconteceu nessa unidade. Ou por algum profissional específico, quero saber só o que aconteceu com esse profissional. Coloquei os filtros que eu quero e vou salvar aqui. No que eu salvei, ele já vai modificar para mim os dados aqui, ó. Ele já vai diminuir, por exemplo, os dados de atendimento, ele já vai trazer menor essa quantidade. Então aí ele só está trazendo o que está nesse período. Nesse período.
bem Exatamente. rapidamente para vocês, o histórico ele traz dados quantitativos e qualitativos. Então no quadro acima, ó, são dados quantitativos. Aqui, ó. Então quantas vezes foi atendido, quantos projetos, quantos Se benefícios. você clicar em cima dele, por exemplo, esse 1 aqui, eu quero saber o que tem dentro desse 1. Se eu clicar aqui em cima, ele já joga pra mim na Aí telinha é o detalhado. do detalhado. Daí você vai saber quem, quando, ontem, quem atendeu, o que atendeu, o que falou. Bom, é o Tá? histórico completo mesmo. Tá? Beleza. Item ok? Tá. Benefícios. Vamos fazer rapidinho, só pular na... Peraí, só um minutinho. Qual que é o da importação do CAD? Porque é 5,20 agora. Ah, tá. A gente Ó. vai passar aqui para o item 218, porque ele fala sobre a importação do cadastro único, Aí eu vou explicar o porquê que a gente que quer ele pediu para passar. fazer agora. Porque o nosso sistema ele trabalha com a importação do CAD e dos outros também, de folha de pagamento, BPC. A gente deixa para o sistema para fazer ao meio-dia e às 5h15. Por conta para não ficar muito pesado na utilização durante o dia de vocês. Então a gente deixa na hora do almoço e às 5h15. Aí para eu poder demonstrar, para eu conseguir colocar o arquivo, tem que estar dentro desses horários. Então por isso que agora é 5h20, eu vou aproveitar para mostrar essa questão, tá? Geralmente o arquivo do cadastro único é pesado, é grande, porque vem um monte de informação, aí se você importa ele durante o dia, você atrapalha o pessoal que está usando o sistema. Então a gente sempre... Ó, então aqui a gente vai ter as duas opções do CCAD e do cadastro único. O do cadastro único é feito normalmente só na primeira vez. Ele vai trazer cadastro de famílias inativas, ativas e tudo mais. Todo o histórico do Todo o BPC. histórico. O do CCAD, aí vocês podem escolher. Não é uma obrigatoriedade fazer o do cadastro único. O do CCAD só vai trazer de famílias ativas no cadastro único, tá? Aí vai de vocês quererem fazer uma ou outra, tá? A importação do CCAD, então, ó, assim como fala o item, ele tem que permitir a importação periódica dos cadastros realizados no CAD único, possibilitando visualizar o progresso do processo de importação. Então, ó, eu vou vir aqui dentro dessa tela, vou clicar no maisinho e vou colocar o meu arquivo aqui. Vou vir aqui, deixa eu só pegar o arquivo. Peraí que tá o arquivo também aqui. Tá vendo, Nicole, que eu falo pra você? Ó, não tem divisória. A outra era melhor que a Mulher gente adora tinha. divisória em bolsa. Mas a outra que a Coloca gente cada coisa tinha em era seu melhor. lugar. Cada coisa em seu lugar e ainda na parte aqui da minha, igual joga uma coisa errada. A antiga que eu tinha era melhor, só que Quando não eu... coloca uma bolsinha, uma outra bolsinha, outra coisa, você puxa a bolsinha. É isso mesmo. Vamos fazer direto aqui. Ó, então, ó, eu peguei o meu arquivo aqui, vou vir aqui. Ó, é esse tudo aqui. Ele está trazendo todas as famílias que estão cadastradas no CCAD desse município, tá? Então, ó, ele mostrou aqui 218. Ele trouxe para mim o arquivo. Agora eu vou clicar aqui em importar. Ele vai começar a importação aqui. Como é um processo demorado, aí eu vou mostrar para vocês que aí ele traz a outra questão do item, que é possibilidade de visualizar em quanto porcentagem está a questão. Aqui, ó, daqui a pouco ele já começa a aparecer alguma coisa. Aí enquanto eu vou mostrando os outros itens, depois eu volto aqui para mostrar. Mas dá para você ver aqui na porcentagem que tá, os outros já foram 100% importados, tá bom? Então vamos
voltar. Peraí que eu voltei tudo aqui. Muito mesmo. Beleza. Então, voltando aí o item 109 da parte de benefícios. Então, ó, permitir cadastro de benefícios configurando se será autorizado automaticamente no atendimento ou não. Então, a gente tem os benefícios onde podem ser entregues dentro dos atendimentos, só que o item fala do cadastro desses benefícios. Então, eu vou entrar para cadastrar. Vocês podem cadastrar quantos benefícios forem surgindo para vocês sem problema nenhum, tá? Benefícios. Tá, ó. Então eu vou colocar para cadastrar aqui. Ele vai colocar, ó, descrição. Vou colocar uma descrição para esse benefício. Pode ser óculos, cesta básica, tem vários benefícios. Essa questão é definida com vocês também, para a gente saber quais os benefícios que vocês trabalham aqui. E aí vai ter de acordo com o benefício, pode ser entregue automático ou não. Aí vocês que definem, porque pode ter, pode ser direto ou com isso, ou pode ter a questão de autorização. Por exemplo, eles fazem a solicitação do benefício e cai para uma outra unidade fazer a autorização ou não, tá? É um processo que a gente define o fluxo junto com vocês também, tá? Mas se a entrega for automática, é aqui que eu vou colocar. Eu definindo essa opção, assim que o técnico for lá e, por exemplo, a cesta básica, ele colocou que está entregando, ele já saiu, se fizer controle de estoque, ele já sairia também do seu estoque essa questão. Já solicita Tá? e entrega. Ele já consegue solicitar e entregar essa questão para você. Tudo bem? Ele além disso daí, por exemplo, estou autorizando automaticamente, tá? Uma cesta básica, vamos dizer assim, Certo. cestas básicas. Na data de hoje. Vamos dizer que eu fiz vários atendimentos, eu atendi e autorizei para a data de hoje 5 cestas básicas. Certo. Aí a unidade para onde, vamos dizer assim, aquele CRAS que fez aquele atendimento, eu consigo ver assim qual foi a família, como se tirasse uma lista de quem foi autorizado a receber cesta básica, assim, já de... Sim. Fora isso, você pode também definir a recorrência. Então, vamos supor que você fala, ó, eu vou autorizar a entrega da cesta básica, 5 cestas básicas, uma por mês. Certo. Então, você vai lá no benefício, você ativa a recorrência e fala, ó, vai começar a entregar hoje e vai terminar em janeiro. Então, daí ele vai entregar uma por mês. E o sistema vai avisar, falar, ó, desse mês já tirou. Agora é do próximo. Então, mas aí você consegue também daí fazer essa listagem. Você fala, deixa eu ó, ver aqui. tô até e colocando ele aqui. é detalhado, assim, o endereço e tal. Ó, isso em relatório, até em relatório, mas até em tela você consegue colocar isso. Ó. Se eu vier aqui e colocar uma data, deixa eu colocar aqui, ó, data de entrega do benefício. Vou colocar só uma data do dia 18/8/2023. Ó, aqui, ó, no dia 18, eu coloquei aqui, ó, eu coloquei que eu quero a situação dos entregues e coloquei o filtro do dia 18/8/2023. Trouxe uma listagem para mim de só o que foi entregue no dia 18/8/2023. Em qual unidade? Em qual unidade? Eu poderia filtrar a unidade se eu quisesse, para saber específico também, o benefício que foi entregue, aí, por quem foi entregue e por aí vai. Tá bom? Nossa, maravilha, isso que eu tô falando. Eu sonho com isso. Item ok? Ok. Ok, deixa eu só voltar lá na importação. pra Não, ver mas se já- ok. Ó, só pra gente contemplar aquele item da importação, aqui você consegue, ó, ele já deu o horário de início e aqui já traz a porcentagem de que tá se concluindo. Então, aí a gente atende aquele item lá da 218, ok? Beleza. Então, voltando aqui, a gente tem o item 115, atividades coletivas e cursos. Permitir o registro de atividades coletivas informando atividade, participantes, detalhamento e profissionais responsáveis. Então vamos lá. Dentro aqui também do módulo atendimento, a gente vai ter as atividades coletivas.
Então, vou clicar aqui no maisinho para registrar ela. Então, data e horário, que pode ser retroativo, muitas vezes no dia da atividade está sendo feito em algum lugar que você não vai ter acesso ao computador, pode ser registro retroativo, tá? A unidade por quem eu estou realizando, o tipo de atividade coletiva. Isso daqui é configurável, você pode definir tipos diferentes por unidades, ou até por programas sociais também. Aí você que escolhe. Pode ser tipo por agenda, a gente agendar que vai ter esse atendimento? Pode também. Isso. Aí você consegue manipular dessa forma, tá? O bairro de realização, por padrão, ele traz o da unidade, mas se quiser, fiz no bairro tal, posso ir lá e alterar sem problema Fez nenhum. uma atividade numa praça, numa quadra, num esporte. Tá. Ou deixar assim, no caso que você quer dizer assim, você agenda. Maria, Beatriz, Joana, tudo na atividade X do dia tal. Sim. Já deixa eu ver quem que vai participar nesse dia. Aí eu consigo visualizar. Isso. Tem até o planejamento de atividade coletiva, que aí você pode planejar com antecedência e já deixa só ver e registrar. De repente você quer realizar um curso, chamar o pessoal das atividades coletivas, você cria um curso com módulo, com certificado, com presença. Tá? Legal. Então, só para a gente seguir o item aí, então, registro de atividade coletiva, que é o que eu estou falando, informando a atividade, então a atividade é aqui no tipo de atividade coletiva. Os participantes, é aqui na parte de baixo, depois de profissionais, a gente tem ou famílias ou pessoas participantes, depende da forma como você quer registrar. Por exemplo, o PAIF é registrado por família, mas se você quiser identificar quem realmente da família veio, você pode tanto registrar em cima quanto embaixo, não tem problema nenhum, tá? Então, os participantes, o detalhamento é aqui na parte de cima, depois que a gente identificou o bairro aqui, a gente tem um campo, assim como no atendimento, onde a gente pode descrever o que foi a atividade, como que foi, tudo que a gente quiser colocar. O campo também é bem grande, pode fazer um descritivo bem detalhado. E o último são os profissionais responsáveis. Então aqui, ele já traz o profissional responsável, assim como no atendimento, mas se quiser colocar mais pessoas que participaram também dessa atividade, pode vir aqui e colocar sem problema nenhum. Pode adicionar quantos profissionais quiser na atividade. Também tem uma opção aqui, que são pessoas convidadas, que é uma pessoa esporádica ou que vai vir uma vez só, que você não quer cadastrar ela como um profissional da rede e tudo mais, você pode vir aqui e colocar como pessoa convidada. Tá bom? Só como uma observação, aqui em pessoas ou grupos, Sobe um pouquinho. Isso. fica do lado, né? A gente tem um recurso que é um facilitador, que é você criar grupos. Então você vai criar, por exemplo, o grupo do Auxílio Brasil, né, que agora é Bolsa Família, de acompanhamento. Se eu vier aqui, tá vendo? Todo mundo que participa do grupo, grupo Renda Cidadã, todo mundo que participa do grupo. Então eu posso vir aqui marcar todo mundo, adicionei, ele já vai adicionar todo mundo aqui, você não precisa colocar um por um. Então se você tem os grupinhos das atividades coletivas já você cria primeiro o grupo. Também Fica mais facilita na hora de fácil. você registrar. Entendi. Nossa, bom. Tá bom? Beleza? O item tá ok? Ok? Beleza? Então, o próximo é da parte de acolhimento, o 122. Permitir o registro de acolhimentos institucionais ou familiares das pessoas por motivo, com identificação da situação e detalhes. Tá? Então, a gente volta aqui no módulo atendimento, a gente vai ter uma funcionalidade de acolhimentos. Tá? Vou dar ok aqui. Mesma situação, vou vir aqui no maisinho na parte de baixo, vou clicar lá, vai ter o profissional responsável, início, que é o dia que eu estou fazendo esse acolhimento, então vamos lá. O tipo, então eu vou ter aqui, igual pediu aqui no item, acolhimento institucional, que tem essa questão aqui, ou de família acolhedora. Também tem outras opções além do que pede no item, tá? Mas eu vou vir aqui colocar o acolhimento, por exemplo, institucional, posso dizer para qual público que é esse acolhimento, vou identificar a minha pessoa, maestro, por exemplo, vou colocar eu mesmo, não. Aí eu identifico o motivo, assim como pediu aqui,
Esses motivos são vocês que vão dizer pra gente quais os motivos de acolhimento que vocês têm aqui no município, tá? Vou identificar o motivo, a instituição que está sendo feita, no caso aqui não tem, acho que é por Isso conta não da... é uma coisa que nós poderemos fazer novos cadastros. Se houver acontecimento Qual novo, a você gente fala? pode solicitar. O motivo não, vocês vão poder Também editar, vão poder normal. editar. Isso. Normalmente sempre fica uma pessoa com um privilégio maior no município que fica a par desses cadastros de, se caso precisar, adicionar alguma coisa nova. Eu vou. Acho que esse daí deve dar. É que eu tenho que colocar numa unidade que faz acolhimento para poder colocar a instituição. Mas também não trouxe. Mas tudo bem, não tem problema. Ele traria aqui a instituição, tá? E a última parte do item aqui é a identificação da situação. Que depois que você faz a inclusão, depois que a pessoa sair, você tem que fazer a exclusão desse acolhimento para voltar às suas vagas, senão você não fica com o controle correto de vagas. Então, ó, situação ativo ou encerrado, que aí o encerrado vai colocar a data do encerramento e até o motivo desse encerramento, entendeu? Tá bom? Item ok? Belezinha. Esse o próximo é um item um pouquinho extenso, mas não tem problema. Agora é o item do PAF, item 127. O sistema deve permitir o cadastramento e a manutenção do plano de acompanhamento familiar PAF, vinculado ao respectivo cadastro da família cadastrada no serviço socioassistencial, devendo conter no mínimo data de inclusão no acompanhamento, eu já vou abrindo e a gente vai acompanhando, tá? Mas isso daqui é basicamente o que vocês já mostraram, todos os itens têm, não é? É que é uma funcionalidade específica, tá? Então, ó, aqui no módulo atendimento também a gente vai ter aqui, ó, plano de acompanhamento familiar PAF. Então a gente vai lá, ó, então vou clicar aqui no incluir e aí... Pode ser. Vou entrar no André mesmo. Ó, então vamos lá. Então, ó, vamos acompanhando os itens aí para ficar mais fácil. Então, ó, data de inclusão no acompanhamento, está aqui a data, tá? Qual que é o próximo? Identificação dos membros da família. Então, descendo aqui. Eu peguei provavelmente uma... aqui, desculpa. Ó, integrantes participantes. No caso desse que eu peguei, só tem um integrante na família, que é o responsável. Se tivesse mais, vou pegar, deixa eu ver se eu acho um que tenha mais. Aqui, ó. Se tivesse mais, vou escolher, porque de vez em quando não é todo mundo que participa do PAF, tá? Identificação de potencialidades. Então, descendo aqui, ó, eu vou ter as três questões que já são os três próximos: potencialidades, vulnerabilidades e vulnerabilidades relacionadas a outras políticas. Ó. Então a gente tem aqui, ó, as potencialidades, aqui, ó. Então, potencialidades. Então, isso daqui também é cadastrável. A gente pode trazer esses como padrão para vocês, se vocês preferirem. Mas vocês podem construir as suas potencialidades do que vai ter em cada situação, tá? Potencialidades, vulnerabilidades sociais, que aí é tratado diferente, e vulnerabilidades relacionadas a outras políticas. Então a gente tem as três situações aqui, tá? Saúde, educação, segurança. Exatamente. Compromissos assumidos pelo membro da família, que eu acho que é o próximo item aí. Então vou ter aqui o descritivo. Compromissos assumidos pela equipe de referência, também está aí. Prazo de execução e reavaliação, são os dois, né? Execução e reavaliação. Os profissionais participantes desse PAF. E aí a gente entra no plano de ação, né? Quantidade de meses Em acompanhamento, aí é aqui que faz o cálculo na outra tela, que é aqui do serviço. Aí a quantidade de tempo em acompanhamento é aquela questão que eu mostrei para vocês. Vocês lembram que tinha a quantidade de tempo, quanto tempo que a pessoa está no serviço e tudo mais? Entra naquela questão lá, tá? Elas estão dizendo que eles vão falar assim, a diretora vai babar em cima dos técnicos. A hora que
ele mostrou que mostra o tempo ativo, daí É. eu falei, agora Olha que você falou, Porque eu eu ia vi falar até pra a voz você dela. leu assim hoje, porque manualmente é mais difícil, leva tempo pra você. é pra gente, daí com a demanda do dia a dia, eu não vou toda hora olhar Sim. olhar a máquina. certeza. Deixa eu ver esse aqui, deixa eu Mas ver ele esse também daqui. vai te alertar lá na tela de pendências e acompanhar na tela inicial, ele vai te Você não mandar tá- alertas. Ó, você você tá tem uma falando? ação de um PAF hoje pra você reavaliar, Exatamente. ele vai te ajudar a lembrar. Ah, verdade, tem que esqueci. Vamos lá. Então, ó, aí a gente tem. Adoro os a- técnicos, tudo que eu vi. Você é técnico da Oi? Você é técnico da Não. Mas eu tenho uma irmã que é, então eu não conheço. Aqui nós não somos mais da área administrativa. Então vai assim, babá esse Né? Ó, então, seguindo o item Com aí, certeza. a gente tem a ação aqui, ó. Vocês vão poder planejar a ação de vocês. Então, pode construir quantos planos de ação vocês quiserem, não tem um limite, tá? Vou clicar aqui, ó. Aí eu vou ter a ação, aí o registro sintético da avaliação de resultados, que é aqui nessa parte de descrição, ou que normalmente você faz, que é o monitoramento dessa questão. Tá? Técnico responsável pela avaliação, porque muitas vezes você colocou um técnico responsável pelo PAF, ou mais de um, que pode ter mais de um técnico responsável por aquele PAF, só que em específico daquela ação é um outro técnico. E aí você pode colocar em específico, tá? Indicativo de que as metas foram não cumpridas. Isso. classificação. A gente tem aqui, ó, da parte do motivo do não cumprimento. Então, se caso não cumprir, no detalhamento você pode dar o andamento aqui, ó, para dizer se foi concluída a ação, se não foi, como é que tá em andamento e tudo mais. E caso não tenha sido cumprida, você pode dar um motivo aqui dessa questão, tá? vai ter que ter motivo. Caso tenha Sempre ocorrido o desligamento, informar Isso. na data. E aí, voltando lá na parte de cima aqui, você tem a situação do PAF, que é a última parte aí que está pedindo, que é o desligamento. Se caso foi desligado, você coloca, tem um campo para a data desse desligamento e também tem um campo para você descrever o porquê desse desligamento. Tá? Então, o PAF ok. No PAF a gente vai fazer a mesma situação, tá? Só no PIA, desculpa. Que é o PAF. Tá. Tá. Mas tudo. Então vamos lá no PIA agora, mesma situação. Vou abrir um que já está pendente aqui, ó, só pra gente identificar. O PIA, ele é a cara do PAF. Do PAF, só que é para individual, exatamente. Então você vai ver que ali em cima ele pega a pessoa e não família, ó. Isso. Isso, ó. Então, basicamente é as mesmas. Os mesmos o mesmo, dados. Os mesmos dados de forma individual. Sim, sim. Exatamente. Mas eu vou transcrever rapidinho só para vocês verem. Então, ó, temos as pessoas, a situação que dá para fazer a questão da conclusão, tudo mais igual eu falei. A composição familiar, que é um dos itens que pedem aí. As características de acolhimento, que também fala aí. Aí a gente entra na parte de vulnerabilidades e potencialidades, que é a mesma situação, potencialidades, vulnerabilidades sociais e relacionadas a outras políticas, que são as três que tem. E aí a gente entra no plano de ação, que aí é a mesma coisa que tem lá no outro. O plano de ação, quem que vai fazer, quem que é o responsável por esse plano de ação, como que está a situação, se está realizado, se não está, se não tiver, qual o motivo que não está e tudo mais, tá? Beleza esse daí também? Tranquilo? Tá dentro daqui também basicamente Os mesmos itens, só ele muda um ou outro. Um detalhamento um pouco mais individual, né? Isso. Tranquilo? Beleza, então. Um item ok. Beleza. Aí o próximo item é o mapa para a vigilância socioassistencial. Tá? O item ele vai falar assim: permitir geograficamente, permitir georreferenciamento da localização dos equipamentos privados e públicos da rede socioassistencial. Tá? Onde é que a gente faz esse cadastro? Eu vou mostrar depois como que fica no mapa lá para vocês, mas onde que a gente faz esse cadastro? Dentro da unidade assistencial.
a gente vai dizer aqui, ó, deixa eu abrir a tela, deixa eu abrir um caso aqui, só para vocês verem. Vamos ver o centro. Aqui, ó, numa parte lá, isso a gente faz junto normalmente é a gestora da unidade, ou pode ser até com outra pessoa, não tem problema. A gente identifica, ó, tá vendo esse quadradinho? Qual que é aonde que ela contempla o CRAS inteiro, tá? E aí como é que aparece isso para você aqui na funcionalidade de mapa das informações socioassistenciais. Isso daqui ele mostra para você, ele vai ter duas formas, o mapa de calor e o mapa detalhado. Aí eu vou mostrar no detalhado como é que ele aparece lá, fica mais fácil. Deixa eu só abrir Então, ó, no detalhado, se eu selecionar aqui as unidades que eu fiz aquela questão, porque de vez em quando não é todas que eu vou realizar, ele mostra para mim no mapa lá, ó, aonde que já é o referenciamento dessas unidades, onde que contempla qual o território dessas unidades de abrangência, tá? Isso é o que o item normalmente, onde que está localizado a abrangência dessas unidades. Tudo bem? Tranquilo? Então, item 129, ok. Estoque. Na parte de estoque, a gente tem o item 137. Permitir o controle do estoque de diversos locais de estoque nas unidades de assistência social. Aí. Então, ó, quando a gente fala a gente tem o módulo estoque, e aí a gente vai ter os locais de armazenamento. Então aqui depende muito do controle que vocês vão querer ter. Certo. Nesse município que a gente está mostrando aqui, ele preferiu um estoque geral da unidade. Certo. Então o que ele fez? Ele veio aqui, colocou a unidade e fez um descritivo. Estoque tal unidade, para ficar mais fácil o controle de estoque dele. Mas se vocês acharem melhor, pode ser feito divididos em subseções também, que é a questão de produtos perecíveis, produtos de limpeza, e aí vai dividindo, escritório. Se eu Então, voltar ali na tela, você vai perceber que foram vários locais de armazenamento criados. Em cada Ó. unidade tem o seu estoque. até a própria, você pode perceber que aqui ele fala de estoque de diversos locais de estoque. Aqui, ó, você pode perceber que a secretaria não tem um estoque só. Ela tem vários estoques, principalmente o geral, que é o deles lá, mas tem outras divisões. Então, aí englobaria o item que a gente tem que demonstrar. Tranquilo? Tranquilo. E aí a segunda parte de estoque Isso aí não pode é falar. que ele tenha um vínculo, porque eu sei que tem uns outros sistemas, principalmente no Norte 1, Aham. a gente não vai ter vínculo com esse. O Seria estoque integrado deles, só, não. O nosso integrado seria só entre saúde, educação e social, né? Isso. Mas é possível depois, caso haja necessidade do município, da gente A fazer gente essa integração sempre com conversar. da prefeitura, não tem problema, tá? Principalmente nessa área assim que a gente pensa mais de almoxarifado, patrimônio, para nós seria bem interessante se a gente conseguisse ter um vínculo com esse informativo da nossa pasta. né? Sim. De repente é uma possibilidade Tranquilo. de fazer essa. Tá? Ó, aí a segunda parte do estoque ele fala: permitir que sejam cadastradas operações de estoque para entrada, saída e transferência. Aqui, ó, a gente tem então as movimentações que são as que vocês vão realizar, que é entrada, saída, só que o item está pedindo que seja cadastrado esses tipos de movimentações. Então eu posso vir aqui, ó, operações. Isso também são vocês que vão passar pra gente quais as operações. Então, ó, aqui, ó, vou separar aqui só para vocês verem. Então, ó, a gente tem, por exemplo, no tipos de saída por consumo próprio, por doação, para ajuste de estoque. Então, são vocês que vão definir esses tipos de saídas dos seus estoques, de entrada e de transferência, requisição, tudo mais, que são os tipos de operações que são feitas. Então vocês têm essa liberdade para cadastrar quantos vocês quiserem. É só um descritivo e dizer qual que é o tipo daquela operação, se é saída, entrada, transferência ou requisição. Tudo bem? Item ok?
Tá. Próximo item, ele entra na parte de funções gerais. Prover o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acesso indevido às informações, através de uso de senha por nível de acesso, considerando a função e papel ao qual ele pertença perfil, tá? Então, essa questão a gente vai mostrar aqui no cadastro dos profissionais. Deixa eu colocar aqui, ó. Se eu entrar no cadastro do meu, você vai ver que a gente tem aqui, ó, que a gente vai dar o controle, dizer que esse profissional ele tem acesso ao sistema, vai dar um nome de acesso e uma senha para esse profissional e dizer quais as unidades e qual o perfil que ele atende. Então, de vez em quando, o perfil dele é só, por exemplo, de um educador, ele não faz, pode ser que ele não faça atendimento, ele só faça as atividades coletivas e tudo mais. Então, você não tem por que liberar o atendimento social. Isso é o controle que você vai fazer, tanto dos perfis quanto das unidades que cada um vai participar. Então, tem atividade coletiva em tal CRAS. O outro não precisa ver, então você só vai ter acesso àquele CRAS. E aqui você consegue ver que tem vários perfis criados, ó, tem perfil recepção, estoque, assistente social do CRAS, coordenador. Então, para cada perfil, você libera o acesso para eles. Essa é a questão. Tá bom? Ok? Item ok? Ok. Tá. Possuir atualização online dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas imediatamente após o término da transação. Então, ó, o que diz o item? Para assim que você, por exemplo, fizer um atendimento, você conseguir visualizar online que esse atendimento foi realizado. Então, eu vou fazer um atendimento aqui de pessoa ou família, e aí o nosso sistema até facilita essa questão por conta que na hora de finalizar o atendimento ele já joga você dentro do histórico. Então você já vai ver lá que a pessoa já realizou, tá? Então vou vir aqui, ó. Assim, o administrador, ou vamos dizer assim, quem gerencia toda a equipe, quer saber se o atendimento está... Isso, ele consegue ter acesso. A pessoa falou, eu fiz o atendimento. Ele consegue. E aí a pessoa falou, não, eu lancei. Ele consegue entrar para ver já se foi lançado realmente. Se não for, ele vai falar, viu, não está no sistema, porque o sistema ele engloba essa questão do online mesmo. Então, ele conseguiu lançar, quer dizer que ele fez automaticamente, tá? Ó, vou fazer o da família, tá? Como que é o nome? Simone Perpétua. Simone Perpétua. Eu lembro que o dia que eu fui implantada nessa unidade, essa Simone foi, na verdade, entende? Ó, então vou lá, vou colocar um motivo, vou colocar esse aqui. Eu vou fazer um atendimento bem simples aqui dela, fiz a identificação que é obrigatória e vou salvar aqui na parte de baixo. Sim. Na hora que ele terminar de salvar o atendimento, ele gera para mim as documentações, depois isso é configurável também, tá? Todo tipo de documento que vocês tiverem que ache legal colocar que seja gerado pelo sistema, a gente pode estar cadastrando para vocês também, tá? Beleza. E vou fechar. No que eu fechei, ele já jogou para mim no histórico aqui. Se eu até pesquisar aqui, ó, pela data de hoje, vou colocar a data de hoje e salvar. Se eu vier aqui, ó, tá vendo que ele tá trazendo só um, que foi o que eu realizei. Se eu clicar em cima dele, ó, ele vai trazer os dados, ó. Então tá em tempo real, ele trouxe aqui, ó, que foi realizado nessa hora, nesse dia, toda essa questão. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Próximo item é o item 181. Garantir que o sistema tenha integração total entre os módulos de saúde e educação. Aí Você consegue abrir o WhatsApp para você aí? consigo. Deixa eu te mandar já. Aí a Gra vai explicar melhor para vocês essa parte aí. Saúde. Arrancar essa integração da saúde. Meu Deus. Por isso que eu pesquiso. Quando a gente fala em integração, ainda mais com a LGPD por trás, tem coisas aí que
Não pode, né? Aham. Então vamos lá. Deixa eu só carregar tudo. Você vai ver um monte. Mas já tá terminando. A integração a gente faz através de API interna, né? Que eu vou integrar um sistema com o outro. Então deixa ele carregar ali para vocês verem. Toda integração você tem que ter uma documentação que fale, ó, o que eu quero integrar, o que eu permito integrar. Então aqui, nesse caso, é essa documentação do sistema e tem todos os campos do sistema. Então, por exemplo, ó, de pessoa, eu tenho aqui família, controle de privilégios, UNIS, busca da pessoa. Então aqui, por exemplo, quando eu falo do cadastro inteiro da pessoa, se eu vier aqui, é aqui que vai falar o que a gente vai disponibilizar para integrar. Então eu posso pegar qualquer campo que tenha do cadastro da pessoa e eu posso fazer essa integração. Da mesma forma que a gente pode integrar aqui, deixa eu ver só porque esse cadastro é enorme. Existem outros. Então, por exemplo, o endereço dela, eu tenho aqui a questão dos telefones, a questão de cargos das pessoas do sistema, a questão de cartórios, CBO, necessidades especiais. Então, o que a gente faz? Tá pronto, a gente habilita a integração, depois que a gente faz a reunião com a equipe da assistência social, da saúde junto, da educação junto, e que vocês definam o que cada secretaria vai poder ter de acesso de um sistema para o outro, tá? Porque assim, a saúde tem as suas particularidades, não posso ver detalhamento de prontuário médico, vocês têm a de vocês também que não podem ver. Exatamente, tá bom? Certo? Item ok? 187 os servidores de banco de dados e de aplicação deverão suportar o sistema operacional Linux e Microsoft. Nós Tá? trabalhamos com o banco de dados do Postgres. Sabe a TI, né, Diogo? Então o Postgres, o Diogo sabe que ele é Linux, ele é Windows, pode ser utilizado para tudo. E a aplicação ela é em navegador. Então, se o Linux abrir o navegador, ele vai rodar da mesma forma. Entendi. Tá bom? Item ok? Ok? Essa parte eu já mais ali. E o 189 o sistema deve ser desenvolvido baseado em um padrão operacional e todas as telas e componentes do sistema devem herdar as características padronizadas, simplificando sua operação. O que é isso? Aqui, conforme eu fui demonstrando para vocês, as telas são basicamente sempre parecidas. Então eu entrei, é um cadastro de pesquisa, eu clico no maisinho para cadastrar essa nova família. Eu vou no atendimento, pesquisa e um maisinho para cadastrar. Então é essa padronização. E em Tá? todas as telas também você tem aqui a impressão de documentos, você tem aqui a questão de ajuda, de informações, tá? Você pode Uma favoritar. Então, funcionalidade simples e de, assim, que abrange Isso. qualquer das funcionalidades elas são é o bem mesmo parecidas, padrão. o que facilita para vocês utilizarem no dia a dia. Tá bom? Beleza. Armazenar todas as informações relacionadas a senhas e permissões, criptografado, todas as informações relacionadas a senhas e permissões de acesso. O que a gente tem aqui? Como a gente não tem acesso direto ao banco, então eu fiz para vocês conseguirem identificar um relatório. Deixa eu só ver qual que é o relatório que eu criei. Cadê? É o 395. Aí eu fiz um relatório de senhas para vocês verem, porque assim, o relatório ele puxa as informações direto do banco. Então, na hora que eu gerar esse relatório aqui, visualizar, ele vai gerar para mim uma lista de todos os profissionais que estão cadastrados no sistema, mostrando o CPF como um dado e a senha. Só que vocês podem perceber que a senha ele traz toda embaralhada com vários dados porque é a criptografia. Então não tem perigo das pessoas acessarem e pegarem essa senha de vocês, tá bom? Beleza? Item 5. Beleza, é esse, Diogo? Próximo item é permitir o cadastro de perfis com seus privilégios de acesso, tá? Eu tô perguntando para Diego, mas não. Ó, então Foi o Tony. Manda pro Tony. pro Tony.
Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, igual eu mostrei na hora do profissional, eu mostrei aqui que existem os perfis de acesso, correto? Só que o item pede pra gente cadastrar esses perfis. Então aqui, ó, a gente tem os perfis de acesso, que aí tem todos os que já foram criados, mas a gente pode criar quantos a gente quiser. Então, eu quero criar um perfil dentro do diferente para o assistente social e para o psicólogo. Posso criar quantos eu quiser. É só eu vir aqui, entrar, eu vou definir um nome da maneira que eu quiser. Pode ser por especialidade ou por CRAS, e aí vocês que definem. E aí eu vou vir, ó, em cada funcionalidade eu vou definir o privilégio de acesso que essa pessoa tem. Porque, por exemplo, eu quero que aquela pessoa tenha acesso para visualizar, só que ela não vai poder fazer nenhuma alteração, inclusão, nada dessa forma. Entendeu? Então, o sistema te permite te dar essa habilidade de modificar da maneira que vocês quiserem. Tá bom? Tranquilo esse item? Aquele que vai ficar como administrador geral. Isso, quem vocês definirem que vai ficar com essa responsabilidade de talvez liberar ou bloquear alguma coisa, ele que vai fazer essas questões. No primeiro momento, a gente ajuda vocês a montarem tudo para facilitar na implantação, só que depois sempre fica uma pessoa definida para fazer esse tipo de situação, tá bom? Então, próximo item, o sistema deve permitir ao operador a troca de senha quando entender ou se tornar necessário. Tem duas formas de fazer a troca da senha. É comigo logado ou sem estar logado. Para mim, quando eu estou logado, eu venho nessa parte de início, aqui em cima tem uns ícones e tem o ícone do perfil, que eu posso clicar aqui e vou ter a opção de alterar minha senha. Então aí eu tenho lá, eu vou colocar a minha senha atual, vou colocar a nova senha 2 vezes e vou confirmar. Isso já vai me alterar a senha. Tem a segunda forma de alteração, que é o que? Aquele caso que a pessoa esqueceu a senha dela. Então o que ela pode fazer? Ó? Tem na tela de entrada do sistema, tem uma partezinha aqui de baixo que tem esqueceu a senha. Você clica nela, coloca o e-mail que foi cadastrado no sistema e isso já vai mandar um e-mail para você alterar essa senha. Padrão, né? Isso, padrão. Tá bom? Beleza? Deixa eu voltar aqui no sistema. Então essa é a parte de informações gerais. Agora a gente entra na parte de importações. A gente já fez aquele item 218, só que agora a gente tem duas situações. A importação do RMA do CRAS e do CREAS. Então eu vou demonstrar para vocês aqui. Os itens são o que? O RMA, o item 209. Ser possível a geração do formulário mensal de atendimento CRAS, gerando o formulário automaticamente de acordo com os registros dos atendimentos, acompanhamento, PAIF, atendimentos individualizados e coletivos. Então vamos lá. Então eu vou vir aqui, tem o módulo de registros mensais de atendimento. Vou clicar nele e aí eu vou ter a questão aqui, formulário de atendimento CRAS. Eu vou pegar um que já está gerado, porque acho que o desse mês não deve ter. Mas uma vez cadastrado uma informação, ele fica lá no histórico sempre. Né? Sim. Sempre de configuração e tal. Não, eu tô pensando assim, mas sim, tudo bem. Né? Você vai ver. A possibilidade de alguém querer, entendeu? Mascarar atendimento. Entendi. Não, é o que é. Isso. É o que Vocês se ele não mexeu, se ele alterou. Eu vou mostrar para vocês ainda que dá para tem uma forma de edição também. Isso pode ser bloqueado ou não, depende do que vocês quiserem, tá? Isso, mas aqui dentro. Aí só uma pessoa vai ter acesso a isso. Isso também, isso. É o gestor normalmente. Isso. E aí, tem a questão aqui, por exemplo, do formulário, que, aqui foi identificado quem fez foi a Luzia, do CRAS Nova Vinhedo, do mês 7 de 2023. Então, aqui ele vai gerar exatamente como é o modelinho de RMA de vocês normalmente. Então, ele vai trazer total de acompanhamento pelo PAIF, o perfil de famílias que entraram no PAIF esse mês, atendimentos particularizados, volume de atendimentos coletivos. Então ele traz tudo. O que ele traz? Ele tá vendo que ele traz 2 campos aqui para vocês?
Esse campo da direita é o que o sistema te gerou, o que foi lançado no sistema. Só que se vocês quiserem, ele também te deixa do lado aqui um campo editável, que vamos dizer que você, veio pouco esse mês, mas na verdade eu fiz, aqui tá 1.600, mas na verdade eu fiz 3.000, tô acompanhando 3.000 famílias. Às vezes a unidade ficou sem internet. É que não deu Aí tempo, não conseguiu usar o sistema, ou, entendeu? por exemplo, nesse início não deu tempo de incluir todo mundo no PAIF, não tá todo mundo lá, mas eu preciso já quero gerar o RMA pelo sistema. Então você tem essa possibilidade de edição, tá? Quando você salvar, ele vai te dar a possibilidade de imprimir esse RMA, se você quiser. Que ele gera, dentro do padrãozinho. Esse documento é editável, a gente pode deixar da maneira que vocês quiserem, tá? Não tem problema. Mas ele segue o padrão do governo, tá? Ou vocês podem fazer, que é o próximo item, que é ser possível a exportação do arquivo XML com as informações. Então você tem aqui, em cima, peraí, deixa eu entrar de novo. Aqui em cima você tem esse botãozinho aqui, baixar XML, que ele vai gerar o arquivo vou abrir só para vocês verem, com todas as informações que o sistema de lá vai precisar para esse arquivo. E Tá aí, bom? lá no sistema do Ministério do Desenvolvimento Social, você não precisa digitar de novo informação por informação. Já só vai o arquivo direto. Tá? Então, item 209 e 211, ok? Beleza? O 212 e 214 são a mesma coisa. Eu vou demonstrar aqui, só que é o formulário do CREAS. Tá? Então, vou entrar aqui, formulário do CREAS. Vou entrar no mês 7 aqui também. Mostra para você, que foi gerado pela Márcia na unidade do CREAS, do mês 7 do ano de 2023. E aí tem aquelas mesmas informações, só que as informações que vêm no formulário do CREAS, né? Então, acompanhamento pelo PAEF, perfis novos no PAEF. No caso do CREAS, tem as situações de violências, de medidas socioeducativas, tudo mais. Se pessoas com BPC e tudo mais, tudo que é o CREAS que faz a utilização. E daí gera do mesmo jeito. Gera do mesmo jeito. Na hora que eu vir aqui salvar, eu venho aqui, salvei. Não gerou aqui, mas deixa eu vou imprimir aqui por cima. Então, ele já vai sair o documento em PDF. E gera Ou, se também vocês quiserem, mesma situação lá em cima, baixar XML. Tranquilo esses dois itens? Então, o 218 a gente já tinha visto. Então a gente vai para a parte de relatórios. Então, a gente tem o 222, ser possível a utilização de qualquer informação armazenada no banco de dados. O que é isso daí? Conforme eu falei para vocês, o banco de dados, os relatórios, eles acessam qualquer informação. Então eu vou gerar dois relatórios distintos para vocês verem que ele tem acesso a qualquer informação. Tá? Eu vou gerar até os dois próximos relatórios para vocês verificarem. Então a gente tem o 232, emitir relatório por motivo de atendimento, filtrando por período. Então deixa eu só ver, é o 167. Tá, deixa eu vir aqui. Qual que é o relatório que usa? É o relatório de atendimento motivos. Tem que colocar aqui. Então eu vou vir aqui, Aí eu já deixei preparado aqui para vocês. Então, eu consigo vir aqui e visualizar. Então, de um período, pesquisando por um período, igual solicitou ali no item, tá? Você está salvando também uma pastinha para salvar esse relatório? Eu vou salvar agora, vai ficar mais fácil. Então eu vou colocar de março ainda é muito tempo, porque lá tem muito... Vou pegar um pouquinho menor. Até agora já deve dar. Então aqui, igual o item solicitou, relatório por motivo de atendimento, filtrando por um período. Então eu coloquei o período do dia 1/3 até dia 14/9, e aqui para mim está trazendo os motivos. Então, no Conselho Tutelar, os motivos de atendimento foram
A orientação foram 38 atendimentos, atendimento por notificação 66 e por aí vai. Essas questões dos relatórios são totalmente editáveis, a gente pode manusear da maneira que quiser. Então, se o campo existir, aqui ó, vou mostrar para vocês, que aí já engloba a parte do item 222. Quando eu faço a preferência aqui desses itens, deixa ele só abrir aqui, avançado. Ó, ele já traz para mim todos os campos que são dentro do banco. Então é onde eu já consigo demonstrar que eu tenho acesso a qualquer informação que eu precisar dentro do banco de dados, tá bom? Então item 222 e 232, ok? Tranquilo, ó. Próximo é o 249, emitir relatórios das pessoas participantes dos programas social por situação. Não, deixa eu baixar aqui. Eu também esqueci, você viu? Peraí, deixa eu só. Deixa eu. Executa ele de novo. Eu vou. Eu só vou salvar o relatório aqui pra gente poder colocar, tá? E lá em cima, quando você digita 3 palavrinhas do que você quer, ele já funciona. Qual que é? Glória. Social. Glória. Item que é, galera? Só dá mais tempo pra ficar inventando coisa lá, Dois, né? três, Corrigindo. Item 2, 3. Me lasque pra dar conta de pagar isso. Vamos lá. Se ouvir, Me lasque pra Então, relatório de pessoas agora. Pessoas, programas sociais. Inventar eventos, ações, essas Atendimentos, famílias, eu programas invento. sociais. Então eu já deixei aqui também. Fazer a logística e o dinheiro, né? Ó, então aqui fala, ó, relatório de pessoas participantes de programa social por situação. Então é isso, né? Não, é o outro relatório. Eu abri o relatório errado aqui, mas é aqui. 168, né? Então tá aqui. Vou só abrir aqui para vocês. Ó, aí eu deixei só filtro para facilitar um filtro de serviço para facilitar pra gente, tá? Deixa eu colocar o outro que é o BPC, fica mais fácil. BPC de situação, vou trazer as duas para vocês verem que ele divide lá. Ele vai trazer, vocês poderiam pesquisar só os ativos ou inativos, sem problema nenhum, tá? Ó, então, ó, tá trazendo aqui para você, ó, o serviço, tudo mais, e tá trazendo, ó, por situação, os ativos que estão dentro desse serviço, traz tudo aqui para você. E também, se você quiser, deixa eu ver se aqui tem bastante gente ativa. Aqui, ó, os inativos e os em suspensão também. Então tá trazendo por situação. Igual eu falei, os agrupamentos dá pra gente mexer e tudo mais, mas aí a gente monta da maneira que vocês quiserem. Tudo bem? Item 249, ok? 256. Emitir relatórios dos atendimentos, filtrando por período, unidade e programa social. Tá? Então, vamos aqui. Não. A gente tem que salvar os relatórios que eu Pra depois mandar. Pra mandar pra comissão de administração. Deixa eu só salvar rapidinho. Deixa Eu salvo rapidinho. Que item que era aquele lá? Né? 68. Não, o Ah, é item. o 249. 249? Isso. 1, 2, 4. Beleza. Aí um relatório de atendimentos por programas sociais. Ó, já deixei aqui também. Ó, então aí ele coloca aqui, ó. Filtrando, né, gente? Então tá. Por o período, Isso é mais unidade, fácil. programa Período, unidade e programa social. Relatório, né? Sim. E essa semana eu tive que além de fotografar os Nossa. alimentos, eu ainda cozinhei, fiz Nossa. fiz um café. Ó, então vamos lá. Igual ele falou, ó, por período, Quero tirar foto, pá. vou colocar um período aqui para vocês, ó. Então, dia 1º de junho até hoje, a unidade de assistência social, vou colocar o CRAS e o programa, que eu vou colocar o PAIF, que é o mais comum dentro do CRAS.
Então vou clicar aqui e vou visualizar. Ó, então no caso aqui eu trouxe só um agrupamento simples, poderia trazer com quem foram os atendimentos, tudo mais. Só que aqui ele me trouxe que houve 758 atendimentos dentro desse programa. Se eu quiser uma maior informação. Isso, também vai é só adicionando os agrupamentos da adicionar. maneira que você quiser, tá bom? Deixa eu salvar. Que item que é esse? É o 256. 256. Isso. Social. 256. Ok. O próximo é emitir relatório das entradas de estoque mostrando insumos, valores e quantidades. Então vamos lá. 396. 396. Ó, relatório de entradas. Vou vir aqui e vou visualizar. Vou pegar um período aqui, vamos pegar só o do mês. Aí vamos pegar de julho. Fica mais fácil. Ó, então, ó, ele está trazendo aqui para mim o estoque que eu tô lá, e qual estoque foi feita a entrada, qual o insumo, conforme ele solicitou, a quantidade e o valor. No caso aqui eu tenho dois valores, que é o valor unitário e o valor total de somatória desses itens, tá bom? Item ok? O próximo é a saída. O próximo é o de saída, que número que é? É salva e seis. Quatro. Salva, Ah, é. Salva. Eita. São 259. 259. Social. 259. Que número que é o do. É 400? Próximo é 267. Mesma coisa, só que agora de saída. Vou colocar o juro também. Posso fazer um comentário? Pode falar. Não tem nada a ver assim. Ele falando assim, lembra quando eu vejo meu menino lá, vendo assim, o gato lá discutindo. Porque o Homem-Aranha fez não sei o que no filme tal. Ele tá condicionado, tadinho. Descrevendo assim os itens, me faz lembrar a voz. Ó, então aqui na de saída é a mesma situação. Então a gente tem o item que saiu, as operações que foram feitas com as quantidades e o valor unitário e o valor total que veio dessa questão. Tá bom? Deixa eu salvar isso aqui. Agora o último. Social. Que item que é esse, galera? Esse é o 260. Só tem mais um. E o último, que o relatório que é? O 399. 399. Que é o relatório de requisição do. Como eu falei, pode ser feita a entrada, a saída e a requisição. Ah, tá. Não, é o número do relatório aqui. Eles lá. Ah, tá. Tá, então eu vou colocar aqui, ó. Então, mesma coisa, vou pegar de julho até hoje e vou visualizar. Ó, então aqui ele vai trazer, ó, quem foi o CRAS, qual o local de armazenamento e o que foi solicitado em cada requisição desse período, se eu quisesse buscar essas informações. Com insumo e quantidade. Tudo bem? Quantos Tranquilo? Prateados você tem lá aqui? 262. 262. Social. Então finalizamos, gente. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Gostei bem, certinho. assim, bem visual, assim, bem fácil. Tranquilo, então. Vai ter toda a equipe toda vai ter facilidade Sim. de entendimento. Uma pessoa assim, mais assim tem uma dificuldade, né? Não, mas a Pessoa que tá mais gente. antigo que também está acostumado só com E não coisa tem manual, problema. Normalmente também a gente dá mais atenção pra quem precisa mais, não tem problema também. Mas no geral hoje em dia é difícil quem não conseguir lidar assim, com sistemas informáticos. Né? Com certeza. A pandemia ajudou, né? Não teve nenhuma não cumprida? 100% cumprida? 100%. Tio, como é que a gente faz, querido? Posso ir embora amanhã? Não, nossa, Era só só depois da Tranquilo. Era só pra. Ele que tá fazendo a anotação lá. Era só pra você ter um acompanhamento aí.
Precisa jogar no sofá? Gente, Muito obrigado, hein? conosco. Muito obrigada. Qual que é o seu nome mesmo? É Jax. Jax, Ana, Prazer. Bom, ótima sua apresentação. Muito obrigado. Eu quero que a gente se veja em breve, que esse Com certeza. Só de vai funcionar. Assim esperamos.